As reuniões de CPI elas são públicas, abertas, né? As reuniões de CPI elas são públicas, abertas, né? Ouvirei reservadamente. Tenho 2 minutos para evacuar a sala para começar os meus trabalhos. Está suspensa a sessão e peço a todos que se retirem. Transforma a presente sessão em reunião secreta. Dessa forma, determine que seja interrompido durante o... Inscreva-se em nosso canal, aqui logo abaixo do vídeo, para marcar posição contra a alienação parental e a favor da guarda compartilhada. Clique em gostei e ajude a divulgar o vídeo e o canal com seus amigos e redes sociais. Comente, deixe sua opinião e faça pergunta. Hoje a PASE vem trazer as suas contribuições e que a PASE foi a pioneira em trazer a discussão para o Brasil sobre alienação parental. Ele está trazendo algumas contribuições com relação ao tema. É um prazer estar recebendo o senhor. Eu queria usar a primeira palavra, né, para a gente começar de alguma forma, dizer que eu não conheço até hoje nenhum caso de nenhuma criança, né, que foi abusada e que o pai fez uso da lei da alienação parental para se ver livre desse abuso real que tem havido, né? Nós não conhecemos nenhum caso. Eu duvido que qualquer pessoa tenha essa informação precisa de um caso, né, de pai que usou a lei da alienação parental para fugir, né, de uma possível prisão, por exemplo. Essa CPI, ao analisar a lei da alienação parental, procurasse detectar a existência de algum caso de pai que realmente tem abusado da criança e que usou para a sua defesa a lei da alienação parental. Nós não conhecemos. E eu não acredito que ninguém tenha esse documento. Nunca houve. A lei nunca foi mal usada. Ela sempre foi usada devidamente. E tenho mais a falar ainda. Aqui no Brasil, o judiciário ele tem uma demora muito grande em começar a colocar em prática as leis, né? A lei da alienação parental, até hoje, ela foi sancionada em 2010, né? E a maioria absoluta dos juízes não reconhecem a existência da alienação parental. Há um grande problema do judiciário, porque eles não estudam a lei da alienação parental. Eles não leem os livros que falam sobre alienação parental. E da mesma forma acontece com os advogados, acontece com os psicólogos e assistentes sociais também. Não existe uma preocupação do conhecimento, da leitura sobre a alienação parental. Nós, por exemplo, tínhamos uma editora na ONG e o primeiro livro sobre alienação publicado no Brasil foi publicado pela ONG. Foi a ONG que trouxe para o Brasil, traduzindo textos em inglês, traduzindo textos em francês. Nós que trouxemos a discussão para o Brasil da alienação parental. A lei da alienação parental, ela nasceu de um pré-projeto dentro da ONG Paz. E nós fizemos lobby durante 3 anos, que foi o tempo de tramitação, para que essa lei fosse aprovada. E o judiciário, até hoje, mais de 80% do judiciário desconhece a lei da alienação parental. Então, eles não aplicam a lei. A tutela do Estado não visa proteger os adultos que estão brigando, que isso é problema para eles resolver em outro âmbito. E a tutela do Estado é para a criança que tem o direito de conviver em tempo equilibrado com ambos os pais. Nós temos, sei os números todos de cor, tem estatística, Então, nós temos no Brasil em torno de 60 milhões de crianças e adolescentes
de 0 a 17 anos, que é a fase da idade que é considerada criança ou adolescente. O número é em torno de 60 milhões. Desse grupo de crianças e adolescentes existentes no Brasil, dos 60 milhões, 1/3 desse grupo, 20 milhões, são filhos de pais separados. E é por essas crianças que a paz existe. É por essas crianças que nós lutamos, não é? Para que eles tenham o pleno direito de convivência com ambos os pais. Esse número é muito alto. 20 milhões de filhos de pais separados. Desses 20 milhões de pais separados que temos no Brasil hoje, né, que tem alguma luta, algum litígio no judiciário, 16 milhões passaram ou passa pela alienação parental, que é o litígio dos pais com um ou outro, dificultando o convívio da criança com um dos genitores, ou falando mal para a criança de um dos genitores, e isso traz um grande problema psicológico e de fidelidade da criança com os genitores, que a criança quer estar bem com os dois. Então, os adultos, que fazem o litígio, eles ficam querendo que a criança que decida com quem ele vai ficar. E não é a criança que tem que decidir, não é? A criança tem direito de ficar com os dois. Então, 16 milhões de crianças passam pela alienação parental, passam por esse litígio e elas sofrem muito com isso. E essa lei veio exatamente para diminuir o número de crianças que sofrem esse abuso moral de afastamento de um dos genitores. Então essa é a nossa luta, para que nossas crianças não passem pelo abuso moral de ser afastado de um dos pais, ou do pai ou da mãe. E nós temos 19 milhões de pais que têm essa convivência dificultada, que quando a guarda é unilateral, o homem e a mulher são iguais. Quem detém o poder abusa. Então a mãe que tem o poder abusa do poder da guarda unilateral. Daí a luta pela guarda compartilhada, que a guarda compartilhada traz equilíbrio, mesmo que o casal esteja brigando, não interessa. O que interessa é que a criança conviva com os dois genitores. A mediação, ela pode haver legalmente, né, o novo Código de Processo Civil, antes, durante e depois, é livre a mediação, entendeu? Principalmente a mediação extrajudicial. Não é? A mediação judicial é a qualquer momento do processo. A maioria dos psicólogos do judiciário não tem essa formação, assim como a maioria dos juízes também não tem. A maioria dos promotores também não tem essa formação. Então, eles não estudaram esse assunto. Quando eles fizeram o concurso, não tinha essa matéria. Então, eles não se prepararam, digamos, adequadamente. A gente tem casos isolados de algum juiz que é professor universitário, que se interessou pelo problema, etc., e que ele tem um grande conhecimento. E psicólogo é a mesma coisa. Sim, não, é um direito de produção de defesa de ambas as partes, tanto da mãe quanto do pai. Num processo de litígio, de alienação ou de guarda compartilhada, a própria defesa, né, como chama, o devido processo legal, abre espaço para que as pessoas produzam provas a seu favor. Então, tanto o pai quanto a mãe pode contratar psicólogos particulares. Inclusive, sobre um problema que é grave, e que é o central, o cerne dessa CPI que está sendo aberta, que é a acusação de abuso sexual, a maioria das acusações de abuso sexual, elas nascem, não é nem um parecer, é um relatório de um psicólogo particular que conclui que houve um abuso sexual. Naldino, Temos fatos, nós temos assim, houve uma pesquisa no Fórum Central do Rio de Janeiro e levantar um número de processos que terminaram, concluíram no Fórum Central pela não existência do abuso sexual, mas é conclusivo de que não houve abuso. Deu 80% o número lá do Fórum Central do Rio de Janeiro, dessa pesquisa. A gente tem um material, vai trazer para vocês, dos processos de acusação de abuso sexual que terminaram com decisão judicial de que a acusação era inverídica, que não houve abuso. Estamos falando de processos criminais que terminaram com decisão judicial
reconhecendo que não houve o abuso. Nós não temos nenhum registro de algum pai que abusou do filho usando da lei de alienação parental e tomou essa guarda. Esse é um argumento dos alienadores, das pessoas que não querem dividir a guarda. Tanto o homem que tem uma guarda unilateral e não quer dividir, não quer compartilhar, quanto é o argumento das mulheres que detêm a guarda unilateral e também não querem compartilhar a guarda. Esse é um argumento que elas usam para fortalecer a posição dela no processo para que não haja guarda compartilhada. Temos até hoje juízes atuando e dando decisões, dando sentença, usando a lei antiga. Nós não vamos dar a guarda compartilhada porque o casal está em litígio. Não há consenso. A lei nova não fala nisso, né? A recomendação do CNJ não é essa. Os acórdãos do STJ não é esse. A guarda compartilhada deve haver sempre, a não ser que um dos dois sejam incapazes de exercer a guarda compartilhada. Agora, se o casal está brigando, eles vão procurar solucionar isso em outra vara, que não na vara de família. Vai para a vara criminal e discute lá que a mulher bateu no homem, que o homem bateu na mulher. A criança não tem nada a ver com o litígio entre o pai e a mãe. O interesse da criança é conviver com os dois pais. Eu estou defendendo a convivência da criança com ambos os pais que têm condições de exercer a guarda compartilhada. É essa a nossa defesa. A ONG defende a guarda compartilhada e a aplicação da alienação parental, da lei da alienação parental, para proteger as crianças que têm pais, que têm condições de exercer a guarda compartilhada, de participar da criação e educação dos filhos. As reuniões de CPI elas são públicas, abertas, né? As reuniões de CPI elas são públicas, abertas, né? E vocês vão acompanhar todos os debates, todas as reuniões. Então, assim, nós não somos o carrasco. Vocês vejam também a Lei Maria da Penha, que nós temos hoje milhões o número, hein? Milhões de pais brasileiros que são afastados dos seus filhos e muitas vezes são usada a Lei Maria da Penha? Inclusive sendo presos, né, devido à Lei Maria da Penha, porque basta uma mulher chegar e denunciar um homem para ele já enfrentar um processo criminal. E de cara acontece o afastamento. Se a mulher chegou, denunciou o ex-marido, o pai da criança, de que o pai agrediu ela pessoalmente, aí ela já confunde. Agrediu a mim, como ele não pode ter acesso à criança. Então tem milhões de pais que são acusados de ter agredido verbalmente e não fisicamente. E já são imediatamente afastados. E já é imediatamente afastado da criança. Marcado assim, o pai não pode chegar a 500 metros da residência de fulano de tal. Então ele não pode ir lá pegar a criança. Por quê? Porque ele não pode se aproximar. Aí o pai pega e arruma uma irmã, a mãe dele, que é a avó paterna, para poder buscar a criança. Aí a mulher não entrega. Não pode porque tem uma medida protetiva. Então, existem milhões de crianças que estão sendo afastadas do convívio do pai. Nós temos 19 milhões de mães que detêm a guarda. A maior parte desse número de mães afastam os homens. Então, aqui na Câmara e no Senado, nós temos a ala gay, a ala ruralista, a ala governista, a ala, de oposição, a ala pecuarista, e temos todo tipo de ala. A ala feminista, não é? Tem todo ala indígena, a ala indígena, ala cigana agora. A ala cigana agora, mas não temos a ala masculina. Ninguém defende o direito dos pais e nem das crianças. Não tem a ala que defende o direito das crianças. Não tem. Tem a ala que defende o direito das mães. Existe uma confusão muito grande achar que, estando defendendo a mãe, está defendendo a criança. Isso não é real.
em nenhum lugar do mundo. A mãe não é sagrada, entendeu? A mãe é uma pessoa comum que comete os mesmos erros de todas as pessoas, entendeu? Então, esse entendimento de que uma denúncia da mãe é sagrada, ela denunciou, é fato real, isso digamos, uma infantilidade de quem tem essa interpretação. A mãe não é sagrada. Tem livros, né, não só no Brasil, mas no exterior, que falam, né, da falibilidade do amor materno. Quer dizer, o amor materno não é infalível, entendeu? O amor materno tem falhas. Da mesma forma que o amor paterno também tem, entendeu? Mas não é porque teve uma falha que ele não pode conviver com o filho, que ele não pode compartilhar. Não é porque a mulher falhou que ela não pode compartilhar, né? O primeiro registro que a gente tem de alienação parental no universo é a peça Medeia, que é um drama de Eurípides, que foi feito 400 anos de Cristo, esse registro. 400 anos antes de nascer Jesus Cristo. É o primeiro registro. O primeiro registro brasileiro data mais ou menos de 40 anos. E tem esse elogio que a gente sempre faz ao César Peluso. 40 anos atrás, mais ou menos, quando César Peluso era juiz e pegou esse caso de acusação de abuso sexual, ele já fez um procedimento que é descrito numa normatização do CNJ, que nós consideramos que uma criança, ao depor no judiciário, ela nunca vai fazer esse depoimento sem sofrer nenhum dano. A criança mente. Isso não é eu que digo, é todos os estudiosos. Criança mente. É o adulto que reproduz na criança. A criança mente não porque ela tem a ideia de mentir, é porque a mãe ou o pai a induz a mentir. Sabe, entendeu? Então, a criança, ela vive num mundo de fantasia. Então, ela vai ouvindo uma história, ela passa a entender que aquilo é verdadeiro. E o pior de tudo, que o próprio acusador, tanto o homem quanto a mulher, quando faz um tipo de acusação dessa, ele mesmo passa a acreditar na história que ele inventou. Esse é o grande problema. Até o adulto, ele acredita na história que ele inventou. A criança mais ainda. Então, a hora que a criança reproduz uma fala do pai ou da mãe, repetindo uma acusação contra um ou contra outro, ela está repetindo uma fala que foi passada para ela. Eu entendi. E por isso que eu sugeri também que nessa CPI seja pesquisado e seja trabalhado o problema da Lei Maria da Penha, que ela é usada indevidamente contra os homens com acusações falsas. E além de causar problema para o homem, como prisão, afastamento da criança, o mal maior é da criança, que é afastada de um parente, de um pai que ela ama. Uhum. E assim, o senhor pode acompanhar todos os atos da CPI. Ouvirei reservadamente. Tenho 2 minutos para evacuar a sala para começar os meus trabalhos. Está suspensa a sessão e peço a todos que se retirem. Transforma a presente sessão em reunião secreta. Eu sei. Dessa forma, determine que seja interrompido durante o E a Lei Maria da Penha a Lei também? Maria... Não, essa reclamação da Lei Maria da Penha, o Paulo anotou ali, porque não é a primeira vez que a gente recebe esse tipo de reclamação.